Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Graças a Deus, amém? Abra a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho segundo São Marcos. Marcos 5. Amém? Vamos ler então. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos lendo aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, manifesta o teu poder nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Lendo esta palavra, eu quero falar com vocês sobre duas pessoas. Li aqui em Marcos, depois eu vou ler também no livro de Atos dos Apóstolos. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é como Jesus pode transformar uma pessoa. Como Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. Aqui, nós temos aqui essa história aqui do endemoniado gadareno. Mais de 2.000 demônios dentro daquela vida. Né? Um homem que era considerado o doido, o maluco, o endemoniado, que andava, diz aqui a palavra de Deus, morava no cemitério, nos sepulcros. Ele
vivia se ferindo com pedras, gritando pelas montanhas, sem roupa, pelado, sem roupa nenhuma, totalmente alucinado, com a mente dominada por espíritos malignos, imundos, como Jesus os chamou. E o outro homem é Saulo de Tarso, um religioso, um homem que estudava a Bíblia, porém perseguidor da igreja, que perseguia a igreja logo no início, e a sua intenção era destruir a igreja de Cristo. Mas ele também tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E o que tem em comum entre esses dois? Um religioso e um endemoniado. Tem a ver que os dois tiveram a sua vida transformada depois que tiveram um encontro com Jesus. Quer dizer, olha só, duas pessoas tão diferentes, em situações tão diferentes, mas todos eles, quando encontraram com Jesus, tiveram a sua vida transformada. Jesus transformou a vida desses homens, mudou a vida deles, e depois do encontro com Jesus, eles se tornaram novas pessoas. Aqui nessa palavra aqui, mostra que Jesus, no capítulo 4, mostra Jesus atravessando o mar, enfrentando uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que os discípulos chegam a acordar Jesus e dizer: Jesus, não se importa que a gente vai morrer afogado aqui nesse mar, porque o barco vai afundar. E Jesus acorda, porque ele estava dormindo e estava cansado. Ele acorda, levanta-se no barco, repreende o vento, repreende as ondas e faz uma grande bonança. E Jesus chega, atravessa esse mar e chega aqui à terra dos Gadarenos. Por que Jesus foi lá? Aliás, o que Jesus foi fazer lá naquela terra? Uma terra de gente que eram gentios, criadores de porcos. Para o povo judeu, eles já discriminavam os samaritanos, que eram um judeu misturado, mas assim mesmo religiosos e judeus. Agora imagina ir para uma terra de gente que criava porco, que era uma abominação para os judeus. Mas Jesus vai lá. Jesus atravessa o mar da Galileia e vai até aquela terra, enfrenta tempestade, enfrenta vento, enfrenta problemas para chegar lá, e ele atravessa esse mar para atender uma pessoa só. E ele sabia por que ele estava indo para lá. Ele sabia também que as pessoas daquelas cidades não o quereriam lá, tanto que depois as pessoas que moravam naquelas cidades pedem para ele: olha, vai embora da nossa cidade, nós não queremos você aqui. E Jesus vai embora, Jesus entra no barco e volta para o outro lado do mar. Mas Jesus atravessou o mar porque Jesus estava vendo um homem atormentado, um homem cheio de demônios, mas um homem em quem Jesus viu um potencial, em quem Jesus teve misericórdia dele. Então Jesus vai com seus discípulos, vai para esta terra de gentios, de pessoas de costumes diferentes, de pessoas que não eram religiosas, pessoas que estavam totalmente afastados, mas ele vai até aquela terra. E diz aqui a palavra que chegando no outro lado do mar, na província dos Gadarenos, vem correndo, morra abaixo, vem correndo aquele homem, gritando, enlouquecido, sem roupa, todo ferido com pedras, todo machucado, mas vem gritando dos sepulcros. Ele vem e diz que ele andava de dia e de noite, gritando pelas montanhas, pelos montes e pelos sepulcros feridos com pedra, mas quando ele viu Jesus ao longe, ele correu para Jesus,
clamando com grande voz. E aqueles espíritos que estavam dentro daquele homem falaram com Jesus, disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Tem muita gente que não sabe, né? Pensa que o demônio é um Deus independente, né? Ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus, ele sabia que aquele homem que estava ali era o Filho de Deus. E ele não veio com arrogância, ele veio com respeito. Porque diabo demônio, mas não é burro, né? É verdade, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia quem era aquele homem que desceu do barco. E agora ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele sabia que aquele que desceu do barco tinha poder sobre ele. Jesus tem poder sobre todos os demônios. Jesus, ele tem poder para expulsar qualquer demônio, e ele deu esse poder também para a igreja. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E ele disse mais: aquele que crê em mim vai expulsar demônios, curar os enfermos, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E agora então, esses demônios pedem por Deus. É interessante isso, né? Conjuro-te por Deus. Por Deus, não tire a gente dessa província. Parece que certos demônios são especialistas em certas regiões. Parece que eles gostam de ficar em certos lugares, parece que eles se acostumam com o pecado das pessoas, e eles gostam de ficar ali com aquelas pessoas em certas regiões. Eles são regionalistas. É por isso que muitas vezes você vê que em certas regiões parece que tem sempre uma coisa que acontece e é recorrente. Você vai para outras, às vezes é outra coisa que acontece. Porque são espíritos que muitas vezes agem regionalmente. E qual era o pedido deles? não tire a gente dessa região, não mande a gente para o abismo e nem nos mande fora dessa região que a gente gosta tanto. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E Jesus diz para ele assim: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na verdade, legião não é um nome, legião é uma quantidade muito grande, né? É uma quantidade, era relacionado com legião romana, era uma quantidade muito grande. Uma legião romana tinha muitos soldados. Então ele diz legião, porque nós somos muitos. E ele rogava para Jesus dizendo: não nos mande fora dessa província. E como tinha ali pastando uma grande manada de porcos ali, os demônios pedem para Jesus que os mandasse entrar naqueles porcos, que os permitisse que eles entrassem nos porcos. E então Jesus logo permitiu. Eu acho que vem daí aquela expressão espírito de porco, né? Já viu? O fulano tem um espírito de porco, né? Não que porco tenha um espírito ruim, né? Não é isso, mas nesse caso aqui não era o espírito deles, mas eram esses espíritos aqui que entraram naqueles porcos lá. Mas diz aqui que, e saindo aqueles espíritos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Parece que nem os porcos aceitaram ser possessos daqueles demônios, né? Mas eles se afogaram no mar. E diz aqui que aqueles que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E aqui chega onde nós queremos
tratar. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Esse homem teve um encontro com Jesus, um encontro imediato, rapidinho. Mas Jesus expulsa aqueles demônios dele. E esse contato com Jesus transforma aquele homem doido, endemoniado, numa pessoa sã, sadia, equilibrada. Estava ali sentado, vestido. Provavelmente Jesus, os seus discípulos arrumaram ali roupas para ele, deram para ele uma roupa. Ele estava assentado, coisa que ele não fazia, vivia correndo, gritando. Agora ele estava calado. Agora ele estava ali, quieto, assentado, vestido, em perfeito juízo. E disse que aquele povo temeu. Mas não tinham medo do endemoniado. Mas ficaram com medo que o homem estava curado. O ser humano é assim, né? Eles não tinham medo do endemoniado, eles tinham medo agora da cura desse homem. Quando eles veem ele curado, em perfeita saúde, sentado ali, vestido, e agora perfeito, eles ficam com medo, eles temem. E começam então a rogar e a pedir para Jesus sair daquela região. Interessante, né? Os demônios queriam ficar ali. Mas aquele povo, mesmo vendo o milagre que se operara na vida desse homem, eles não queriam Jesus ali. Interessante também que Jesus não força ficar ali. Jesus podia falar, não, vou ficar aqui e pronto, não podia? Quem é que vai me tirar daqui? Eu sou livre, eu ando onde eu quero, não é? Eu vim aqui para ficar. Não. Eles pediram a Jesus, o senhor vai embora daqui, não fica aqui não. E diz que logo, Jesus porém, logo, e entrando ele no barco, Jesus logo que ouve essa reclamação deles, que eles pedem que ele vá embora, ele entra no barco. Por que ele entra no barco? Vai embora. Eles não queriam Jesus, o que Jesus vai fazer? Jesus vai embora. Se alguém não quer Jesus, Jesus vai embora. Não é? Eles não queriam Jesus. Jesus entra no barco, já preparado para a viagem de volta. Ele, do mesmo jeito que ele já atravessou aquele mar, com tempestade e tudo, agora ele liberta esse homem. Mas agora ele já está entrando no barco para voltar, porque ele foi ali para aquilo. Jesus não atravessou esse mar à toa. Ele atravessou o mar para salvar um perdido, para salvar alguém que estava escravizado por Satanás há muitos anos. E Jesus entrando no barco, o que for endemoniado rogava-lhe, dizendo, deixa eu estar contigo, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas o que Jesus faz? Jesus transforma aquele homem no missionário para aquelas terras. Jesus diz para aquele homem, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Multidões ouviram esse homem pregar. Multidões que não eram alcançadas, estavam sendo agora alcançadas por aquele homem. E ele saiu falando, olha, lembra de mim? Eu era um maluco endemoniado. Eu era aquele. Mas eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida.
E quando ele vai anunciando, ele diz: olha, o Senhor, Jesus disse: vai e diga o que o Senhor, o que Deus fez por você, você diga e conte em testemunho. E diz aqui que ele saiu dizendo o que Jesus tinha feito por ele, porque ele reconheceu que aquele Jesus era o Senhor e era Deus. E ele sai dizendo naquelas cidades, e diz que as multidões se maravilhavam com a pregação daquele homem que fora endemoniado. Todo mundo conhecia ele naquelas cidades. Mas agora esse homem, com a vida transformada por Jesus, é agora o pregador, o missionário, levando a mensagem do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus àquelas cidades, e pregando quão grandes coisas Jesus pode fazer, e dizendo para eles: olha, eu sou o testemunho vivo do que Jesus pode fazer com a pessoa. Ele disse: Jesus fez isso comigo, o endemoniado, o doido, o louco, o endemoniado varrido, quanto mais com qualquer um de vocês. E ali muita gente ouviu falar de Jesus por intermédio desse homem. Amém? Então o que eu quero dizer, Jesus, ele tem poder para transformar a vida das pessoas. Muitas vezes você olha uma pessoa e você vai dizer assim: ah, esse não tem jeito. Você já olhou alguém assim e dizer: esse não tem jeito? A gente às vezes desanima, não é? Você olha alguém assim e vai: acho que não tem jeito. Mas para Jesus eu quero dizer para vocês que Jesus nunca acha que alguém não tem jeito. Sempre tem jeito. Para Jesus, ele dá jeito no pior, ele dá jeito no endemoniado. Ele consegue salvar aquele que era o pior daquela região. E ele vai lá para mostrar isso, que ele tem poder para transformar a vida das pessoas. E se ele transformou a vida desse homem, ele pode transformar a vida do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho, daquilo do seu conhecido, né? Ele tem poder para transformar a vida de qualquer um que nele crê. Basta crer, basta realmente querer Jesus. Não fazer como aquele povo de Decápolis que disse: ah, não queremos o Senhor aqui, volta para a sua terra, mas não fique aqui. E aí Jesus vai embora. Mas Jesus vai embora, mas deixa um missionário plantado lá, deixa um pregador da terra deles, para falar para ele das maravilhas e do amor de Deus àqueles gentios, aquele povo que criava porco. E para os judeus isso era uma coisa terrível, execrável, né? Imagina que os discípulos, quando Jesus falou que ia para lá, os discípulos: mas vamos para lá fazer o quê? Mas Jesus falou: vamos, então vamos. Não é verdade? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer nessa cidade: salvar este homem, transformar a sua vida e dar a oportunidade para ele de uma nova vida em Jesus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui outro homem, agora diferente, talvez esse aqui mais difícil de consertar. Eu acho que o endemoniado gadareno estava mais fácil do que esse aqui. Porque ele achava que estava tudo certo. Ele achava que estava servindo a Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te,
e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Aqui outro homem, um religioso cheio de convicção, perseguidor da igreja de Cristo. Perseguia aqueles que ele chamava de do caminho, aqueles que ele chamava de seita. E agora ele vai ao sumo sacerdote, pede cartas. Ninguém pediu para ele fazer isso, ele mesmo se ofereceu para isso. Ninguém foi lá pedir para Saulo fazer esse serviço, mas ele vai ao sumo sacerdote e diz: me dá autorização, cartas para Damasco, para eu ir lá e prender todo mundo que segue Jesus. E o conselho dos sacerdotes deu a carta, a autorização para prender todo mundo que seguisse a Jesus. E ele vai para Damasco. Mas quando ele chega perto de Damasco, ele é cercado por um resplendor de luz do céu. E esse resplendor de luz do céu é o Senhor Jesus. Ele é cercado subitamente por um resplendor de luz do céu, e ele cai no chão, e ouviu uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, quando ouve essa palavra, ele vê essa luz tão forte, tão poderosa, e ele ouve essa voz dizer para ele: Saulo, por que me persegues? E ele não sabe quem é o dono dessa voz, mas ele pergunta, ele diz: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor, que fala comigo? Quem és tu? E ele disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus que você anda perseguindo. Ora, ele não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, já estava glorificado. Mas ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo aqueles que criam em Jesus. E então Jesus aparece e diz assim: eu sou Jesus que você anda perseguindo aí. Porque quem persegue um filho, um seguidor de Jesus, está perseguindo a Jesus. Quem persegue um cristão, porque é cristão, está perseguindo Jesus. E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que está dizendo para ele? Você está lutando contra uma força muito maior do que a sua. Você está dando murro em ponta de faca, você está batendo em ponta de lança, você está se machucando contra os espinhos, você está lutando contra algo que você não sabe, é maior do que você. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? De perseguidor, agora ele já está pedindo instruções.
Sabe por que acontece isso? Porque quando esse homem encontrou com Jesus, a sua vida foi transformada. Saulo, de perseguidor, já está agora pedindo instrução. O que é que eu preciso fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Já num contato tão pequeno, tão curto de tempo, um segundo: Senhor, que queres que eu faça? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Até ele veio para essa cidade para perseguir aqueles que seguiam o nome de Jesus e que professavam crer em Jesus. Mas agora ele diz para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? E Jesus diz para ele, a primeira missão que Jesus passa para ele não é muito grande. Ele diz: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Essa é a primeira instrução. Entra na cidade e fica lá. Pois eu mando instruções depois disso. E diz que aqui os homens que estavam parados, ouviram uma voz. A voz que falara com Saulo foi ouvida, mas eles não viram a luz. E Saulo se levanta da terra, e abrindo os olhos, estava cego. Aqui tem muita gente que coloca o Paulo caindo do cavalo. Não tem cavalo. O Saulo, né? Saulo, Deus faz uma obra tão grande na vida dele que até muda depois o nome dele, de Saulo para Paulo. Mas agora muita gente pinta aqui e prega aqui que Saulo caiu do cavalo. Vocês podem procurar se tem cavalo aí. Não tem cavalo. Aliás, diz aqui que ele foi levado pela mão até a cidade. Não foi colocado em cima de um cavalo para ser levado até a cidade. Não, pegaram ele pela mão e ele foi levado pela mão até a cidade. Eles estavam indo a pé para Damasco. Ele cai no chão, levanta do chão e vai a pé. Não tem cavalo na visão, nem no texto. Aliás, o cavalo do texto aparece num quadro da Idade Média que um pintor pintou Paulo tendo a visão de Jesus caindo do cavalo, né? Mas é só uma pintura. Na escritura não fala de Paulo caído do cavalo. Isso é um erro, né? Se alguém prega assim e me ouvir aqui, então dá uma olhada, procure o cavalo. Não tem. Amém? E diz aqui que ele entra na cidade, e por 3 dias ele faz um jejum, ele não come, não bebe, ele fica ali orando e buscando a Deus. Teve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu em Damasco. E aí Jesus vai até um homem chamado Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua direita, número tal, na casa do fulano de tal, levanta-te, vai à rua direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Mas Ananias já tinha ouvido a fama do Saulo. Quando Jesus fala para Ananias ir lá e fazer uma visita para o Saulo, ele fala: Senhor, eu estou ouvindo direito, esse Saulo veio para prender a gente. Levanta-te, vai lá, procura o Saulo de Tarso, ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem que chamava Ananias. Eu já falei para ele que é você que vai lá orar por ele. Já falei para o Saulo que o Ananias vai vir aqui, é você, vai lá e vai orar por ele para que ele saia. Olha só, tudo acertadinho. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E aí o Ananias respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar sobre esse homem, o que ele tem feito, o mal, a perseguição que ele tem movido contra os teus filhos lá em Jerusalém, e ele veio aqui para prender a gente, ele tem poder, cartas dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Jesus disse para Ananias: porém o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis
e dos filhos de Israel. Esse homem agora não é mais aquele homem. Depois que ele teve um encontro com Jesus, o perseguidor agora é um homem do bem, é um homem do amor de Deus, é um homem que vai anunciar o Evangelho por toda a Ásia, em Roma, na Grécia, por todas as partes. Paulo vai sair pregando o Evangelho. É o grande evangelista que vai levar o nome de Jesus diante de reis, diante de nações, e que dentro dele Jesus ia colocar 2/3 do Novo Testamento dentro daquele homem, porque ele teve um encontro com Jesus. E assim como Jesus transformou a vida daquele endemoniado, Jesus transforma a vida desse religioso obstinado aqui, e faz dele agora um apóstolo da palavra de Deus, um homem que agora, depois, tem o seu nome trocado de Saulo para Paulo. É o grande apóstolo Paulo, pregador do Evangelho, que está disposto a pregar e dar a sua vida por Jesus, porque ele teve encontro com Jesus, e Jesus mudou a vida dele, e aquele encontro foi tão poderoso, que ele, depois desse encontro, ele se levantou do chão, ele caiu uma pessoa, mas na hora que ele levanta, ele levantou outra pessoa. Então Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Se ele transformou a vida daquele endemoniado, se ele transformou a vida de Saulo, ele pode transformar a sua também. Que você busque a ele, porque ele que tem poder para mudar a sua vida, tem poder para te dar um novo começo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e Jesus é aquele que veio salvar o que estava perdido. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.